Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade pública. Nessa nossa unidade 3, hoje vamos falar um pouco então da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já adianto que essa é uma aula um pouco mais extensa, né? Nós vamos ter que trabalhar em muitos tópicos, então eu tentei resumir o trabalho de um grande professor a quem eu faço aqui uma menção honrosa. Nós estamos nos baseando no livro dele, trazendo alguns dos conceitos que ele apresenta, né? A contextualização principalmente do que essa lei pretende apresentar aí, ou do que ela defende, né, digamos assim. Então, o professor Marcos Abraham, né, desembargador do TRF número 2, traz um livro onde ele faz os comentários em específico, artigo por artigo, e ele está disponível para nós, estudantes que temos acesso aí ao sistema do SIGA por meio da biblioteca virtual. Então eu recomendo muito a leitura, né, e vocês vão encontrar grande parte desses conceitos que nós vamos discutindo aqui, justamente no livro dele. Tá? E aí tem algumas partes também que eu tive que tirar, né, resumir, trazer ali um contexto um pouco menor, para a gente poder ganhar um tempo, tá? Mas a leitura ela é indispensável para quem quer dominar esse tema. Bom, o que o professor apresenta e o que nós vamos nos basear então é a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, né? É a Lei Complementar 101 do ano de 2000, e ela é uma norma voltada para a implementação da chamada responsabilidade na gestão fiscal. Então, alguns conceitos iniciais. O planejamento ele vem justamente desse papel que é dado às leis orçamentárias como um instrumento da gestão que nós conhecemos, né? Da gestão da administração pública. E ele aproxima as atividades de programação, ou seja, essa ideia de vamos fazer o quê, com o aspecto de como vamos executar então essas atividades, né? A execução dos gastos públicos, estabelecendo ali metas fiscais e o seu acompanhamento periódico. Ele traz também a transparência fiscal, promovendo aí um acesso e uma participação mais direta da sociedade em todos os aspectos deste processo, incentivando essa participação popular nas questões orçamentárias, facilitando o acesso à informação, né, dando divulgação a esses relatórios, aos pareceres, às contas públicas como um todo. E o próprio equilíbrio nas contas públicas, né? Ele é considerado a chamada regra de ouro desta lei, porque por ele se equilibra as receitas e as despesas públicas, permitindo ao Estado ter ali à sua disposição os recursos necessários e suficientes para a realização da sua atividade, né? Garantindo aí então um crescimento sustentado, ou seja, uma verdadeira responsabilidade. Assim como a gente faz ou aplica na iniciativa privada, né? Uma empresa ela tem que ter o controle do seu orçamento, e para a administração pública isso não poderia ser diferente. Quanto aos seus objetivos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, já no seu primeiro artigo, traz então o tema, né? As normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. E desse dispositivo, o que o professor relembra é que dá para se extrair o conceito de responsabilidade na gestão, porque aí precisamos entender os parâmetros, né? O planejamento, a transparência, a prevenção, e a correção de riscos e desvios ali que podem ocorrer, né? Equilíbrio nas contas públicas, o cumprimento de metas de resultados entre a receita e as despesas, a fixação de limites e também de condições, né, para a renúncia, para o abrir mão de receitas e para a geração de despesas. Então, todos estes podem ser considerados objetivos desta lei. O planejamento, que vai tratar desses instrumentos previstos lá pela Constituição, vão ser os mesmos que nós já conhecemos, né? O PPA, a LDO e a LOA. A transparência vai ser ressaltada pela lei, promovendo então esse acesso e participação, né? Havendo uma própria seção na legislação em específico com esse objetivo, né? Que seria a seção número 1 do capítulo 9. Basicamente, o que se destaca é o seguinte: o incentivo à participação popular na discussão e na elaboração das peças orçamentárias, que eu já comentei com vocês, inclusive com a chamada realização de audiência pública, né? É obrigatório que se faça dessa maneira, a ampla divulgação pelos diversos mecanismos, os chamados meios eletrônicos atuais, aí, os relatórios e os demais documentos, a disponibilidade e a publicidade das contas dos administradores durante o exercício, e a emissão de relatórios periódicos de gestão fiscal e de execução orçamentária. No finalzinho dessa aula a gente vai ver um exemplo, né, do RGF. Vou mostrar para vocês também uma parte um pouco mais prática, de forma simplória, mas para a gente entender a aplicação desses conceitos. Mas, via de regra, a gente entende, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal com essa grande ênfase, né? Complementando, eu expliquei isso para vocês, a gente tem a Constituição de 88, que recebe, né, recepciona lá a legislação de 64, que é anterior a ela, ou seja, mantém ali a sua vigência, a sua permanência como uma lei vigente,
E aí automaticamente ficou faltando uma lei que organizasse esse orçamento, né? Que trouxesse ali algumas regrinhas a mais para realmente padronizar e organizar essa responsabilidade fiscal. E a lei de responsabilidade fiscal, como nós estamos vendo, ela faz este papel por meio justamente desses grandes tópicos. Em relação ao aspecto de prevenção de risco e a correção de desvio, nós podemos dizer ainda que ela identifica fatos ali que vão impactar esses resultados fiscais que são estabelecidos no período, né, na gestão em si, mantendo-se essa estabilidade. Então, ela traz ferramentas em específico para justamente neutralizar esses riscos. Lá nas aulas anteriores a gente falou um pouco, né? Então, o anexo de riscos fiscais, ele faz parte da LDO e vai demonstrar a avaliação de passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, né? O que são passivos contingentes? Passivos, na linguagem contábil, são as obrigações. Contingentes são aqueles que nós não temos a efetiva certeza. Então, quando a gente tem uma conta de energia a pagar, nós sabemos o valor dela, nós temos certeza que ela vai ocorrer, porque o consumo da energia já aconteceu no mês passado. Lembra que a gente discutiu várias e várias vezes, né? Princípio ou regime, melhor dizendo, de competência para as despesas. Então, no caso de um passivo contingente, é uma conta que eu tenho a pagar, mas que eu ainda não tenho uma certeza efetiva, né? E aí eu preciso ter uma avaliação desses passivos justamente para entender como eles podem vir a afetar o meu orçamento. O projeto de LOA, né, como nós chamamos, vai ter a reserva de contingência, a gente não está trabalhando com ela nos exercícios, mas ela tem como base a receita corrente líquida e ela vai servir ali justamente para atender esses passivos contingentes e outros eventuais riscos, né, como despesas correntes aí de decisões judiciais, entre outros aspectos, ou até mesmo a diminuição, a exoneração de uma receita, né, a inconstitucionalidade de um tributo. E faz com que diminua-se a receita. É raro acontecer, mas é uma possibilidade. Então, a própria lei de responsabilidade fiscal já traz ali uma previsão, uma expectativa do que fazer em casos como este. Então, em resumo, nós podemos dizer que os institutos como os da compensação e também da chamada limitação de empenho, que nós vamos ver adiante, são exemplos, né, desses mecanismos que são voltados para a prevenção de riscos em situações que vão desequilibrar financeiramente as contas públicas. Então, a fixação de limites para despesa com pessoal, medidas de recondução desses limites, né, das dívidas e etc., são exemplos disso também. O equilíbrio das contas públicas é chamado, então, de regra de ouro dessa lei de responsabilidade fiscal e nós precisamos ter isso com clareza. O equilíbrio é a palavra-chave, né? Esse parâmetro ele vai representar uma fórmula básica para que o Estado possa dispor de recursos necessários e suficientes para a realização da sua atividade, garantindo ali, digamos assim, um endividamento, caso ele ocorra, sadio, né? Que seja passível de ser compensado no futuro. A fixação ainda de metas de resultados entre as receitas e despesas, como característica ou objetivo dessa lei, vai representar justamente a concretização do planejamento orçamentário, porque sem metas eu não consigo medir o resultado que eu tenho, né? E aí, automaticamente, se eu não faço essa medição, eu posso ter uma gestão que, a um primeiro olhar ali, pode parecer muito boa, mas talvez a longo prazo represente um endividamento no qual aquela entidade do setor público não consiga se recuperar. Trata-se basicamente, então, da aproximação entre o que a gente programa e executa, né, que sempre ficou desassociada nos termos aí que o professor utiliza, né? Sempre restou, sempre ficou desassociado da realidade. Basicamente, antes ali de 88, um pouquinho depois também, prioritariamente aí até os anos 97, 98, existe um grande aumento do endividamento das contas públicas, né? E aí a ausência da lei de responsabilidade fiscal mostra justamente a sua importância, porque aquele alto nível de endividamento é pago até os dias de hoje. A efetividade, então, das próprias peças orçamentárias, né? PPA, LDO e LOA, uma complementar à outra, dependem basicamente do cumprimento dessas metas. Então, do contrário, essas leis orçamentárias elas não seriam efetivas, né? Elas não conseguiriam cumprir aquilo que se propõe, elas seriam apenas peças fictícias, como foi comentado anteriormente. Então, nesse sentido, o anexo de metas fiscais integra a LDO, que nós já comentamos, e vai estabelecer ali metas anuais em valores correntes e constantes em relação à receita, despesa, o resultado nominal, o resultado primário, montante da dívida pública, para o exercício que está sendo apresentado e também sempre para os dois seguintes, de modo que se tenha ali um controle, uma perspectiva de um futuro próximo. O cumprimento de metas ele é periodicamente avaliado pelo Poder Executivo e demonstrado em audiência pública com base na legislação também.
Então, por sua vez, o atingimento dessas metas é fiscalizado ainda pelo Poder Legislativo, né, diretamente ou com o auxílio dos tribunais de contas, né, e pelo próprio sistema de controle interno de cada poder, e o Ministério Público também faz parte deste processo. São fixados ainda limites e condições para as renúncias de receitas, né, o abrir mão de receitas e a geração de despesas como um instrumento dessa manutenção do equilíbrio. Se anteriormente, então, era suficiente prever o crédito orçamentário, ou seja, elaborar uma peça orçamentária para realizar uma despesa, com a Lei de Responsabilidade Fiscal são impostos ou criados limites, né, prazos e condições para que aquilo aconteça. E aí você restringe um pouco de modo que se tenha ali um nível de responsabilidade maior. Essas limitações e condições aos gastos e as chamadas desonerações fiscais vão ter a sua razão na tentativa de coibir uma certa irresponsabilidade dos administradores, né? Ou até mesmo, como cita o professor aí, o uso eleitoreiro dos gastos, bem como para evitar também que sejam deixados aí aos futuros gestores, né, aos sucessores da administração pública, algumas cargas que vão trazer ali a impossibilidade da execução de um plano de gestão, de governo e tudo mais. Então, basicamente, imaginem vocês que há uma troca de gestão na empresa que você trabalha a cada 4 anos. E aí, se aquela pessoa que usa indevidamente os recursos, endivida demais aquela empresa, automaticamente o próximo gestor, quando ele chegar, ele só vai pagar a conta que ficou, né? E aí ele não vai conseguir executar tudo aquilo que ele se propôs. Então, os limites, mais ou menos aplicados aí à gestão pública, servem justamente para dar uma garantia nessa execução consecutiva de projetos, nessa perspectiva de que o poder público ele precisa ter essa visão de longo prazo para garantir os seus resultados. Existe ainda o aspecto das despesas de pessoal, a gente vai pontuar cada um desses itens mais adiante, né? Elas foram condicionadas ao que a Constituição já previa, mas faltava então a legislação, né? E aí lá na Constituição a gente tem o seguinte texto, o artigo 37, inciso 11º. A remuneração e o subsídio dos ocupantes dos cargos, funções e empregos públicos da administração direta, das autarquias e das fundações não poderá exceder, então, o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe isso porque é uma curiosidade para quem nunca viu, e basicamente o que a gente está dizendo aqui é quem é que ganha o maior salário no poder público dentro da realidade do Brasil que nós conhecemos, os ministros do Supremo Tribunal Federal. E esse é o teto, digamos assim, essa é a grande base utilizada para quem vai ser remunerado posteriormente. Então, a gente tem o salário do presidente da República relacionado a isso. Eu não posso ter, por exemplo, um prefeito recebendo mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. O artigo 169 vai dizer, então, a despesa com pessoal ativo e inativo, os pensionistas, seja da União, dos estados, dos municípios, incluindo aí o Estado ou o Distrito Federal, né, não pode exceder também os limites estabelecidos em lei complementar. E aí ficava aquela, qual é a lei complementar? A LRF é quem traz esse papel. Porém, né, existe aí uma discussão em relação, eu comentei isso em outros casos com vocês, em relação ao que ela trouxe efetivo, que não atendeu necessariamente, né? Em específico, talvez, o que o artigo queria dizer. Ela traz limites, né, estabelecidos ali, como a gente vai ver, mas via de regra talvez faltou um aprofundamento, uma adequação, porque teve alguns artigos vetados e uma questão mais política por detrás. A sua realização, então, resumindo, passa a exigir uma estimativa, né, de impacto orçamentário, como a gente chama, e a comprovação de que esse gasto não vai afetar as metas estabelecidas, bem como a demonstração dessa adequação aplicado ali à LOA, aplicado ao PPA, LDO. Então eu não posso mais elaborar a partir de 2000, com a publicação da lei, de qualquer forma sem atender essas metas, esses resultados mínimos estabelecidos. Quanto à questão de despesa com pessoal, foi vedado, dá para destacar alguns aspectos, né? Foi vedado o aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato, né? E aí é o chamado gasto eleitoreiro. Então imagina ali, tá faltando 180 dias, né? São 6 meses aí aproximadamente para eleição, para o final do mandato, né? Nesse período já há uma reserva, já há uma nova conduta a ser adotada. Porque senão eu sou prefeito, candidato à reeleição, e aí faltando 6, 5 meses eu vou lá um pouquinho antes da eleição e anuncio um aumento para todos os servidores públicos. Qual que seria o impacto disso? E aí, por exemplo, eu não ganho a eleição. Automaticamente, né, no ano seguinte, aquele aumento teria que ser cumprido.
né? E, infelizmente, isso já foi adotado como critério de campanha de eleição no Brasil. Foram criados também limites de gastos globais, né, e de gastos por poder ou órgão, fixados com base na chamada receita líquida corrente, cujo atendimento é verificado quadrimestralmente. Tá? Então, a gente tem os prazos a serem estabelecidos para a prestação de contas por meio dos relatórios fiscais e, automaticamente, aí, esses limites precisam ser respeitados. Instituiu-se, então, um chamado mecanismo de limite prévio, na base de 95% dos valores estabelecidos como teto, né, para resguardar o volume máximo de gastos e não ultrapassar esse limite. Ainda sobre despesas de pessoal, a lei restringiu a realização de despesas no último ano de mandato, né, como eu comentava para vocês, o aumento dos 180 dias. A gente pode citar também a vedação de realização na letra B no último ano de mandato do governante das chamadas operações de crédito por antecipação de receitas, AROs, né, que são destinadas ali a atender uma insuficiência de caixa durante o exercício, então ele não pode fazer isso. A vedação de assumir aí obrigações de despesa nos últimos 2 quadrimestres do mandato que não possa ser cumprido integralmente dentro dele, ou seja, dentro daquele exercício. O que tenham parcelas a serem pagas ainda no exercício seguinte, sem que haja comprovada disponibilidade de caixa, né, para que efetue-se ali o pagamento dessas despesas. Então são regrinhas nesse sentido, justamente para poder garantir ali, especialmente para o último ano, né, uma administração responsável. A quem se destina? Ela é aplicada a todas as autoridades públicas e os dirigentes dos poderes, né? Então, se eu tenho um secretário, ele está sujeito à lei de responsabilidade fiscal. Se eu tenho um servidor que cuida de recursos públicos, direto ou indiretamente, ele está sujeito também à lei de responsabilidade fiscal. E aí, em relação à lei 4.320, né, enquanto a lei de responsabilidade fiscal apresenta normas para melhorar essa qualidade da gestão fiscal, pautando-se ali pelo planejamento, transparência, controle e a responsabilidade, a 4.320 ela vai disciplinar, como a gente viu, os procedimentos de elaboração, né, e controle desse orçamento, que aí entra efetivamente a chamada contabilidade pública, né, ou a CASP, aplicada ao setor público, como a gente chama nos dias de hoje, dando mais ênfase ao aspecto orçamentário, ao aspecto financeiro, patrimonial, de controle, que são aqueles sistemas e subsistemas, né, que nós estudamos nas aulas anteriores. E aí, quando a gente junta uma coisa com a outra, a gente tem aí, de certa maneira, uma visão adequada, né, do que é a administração pública no aspecto da administração orçamentária e financeira, né, a sua execução. O projeto de lei, então, vai ter, como eu já falei para vocês, a reserva de contingência, né, sendo estabelecida pela LRF, que contemplou ali, ou melhor, complementou o que era previsto, né, pela 4.320, então causa uma modificação. O escopo da norma é basicamente atender pagamentos inesperados, como a gente viu também. Então, quando a gente compara uma com a outra, a lei de responsabilidade fiscal vai impor uma série de exigências para transformar o orçamento em uma peça de gerência. Isso é o que lembra aí Heraldo da Costa Reis, citado pelo professor aqui no nosso livro. O controle de custos, o controle da gestão financeira e a avaliação dos resultados vão ser facilitados por isso, né? Então, trouxe ali basicamente tudo que se tinha para a administração privada, né? Todas as ideias adaptadas e aplicadas ao setor público, justamente para dar esse resultado de responsabilidade. Em relação às receitas públicas, né, comparando uma legislação com a outra, os efeitos que a LRF causou na 4.320, enquanto a 4.320 limitava-se a estabelecer a classificação, o tipo de gestão financeira, a LRF enfatiza os requisitos de responsabilidade. Então, ela traz previsão, efetivação da arrecadação, especialmente o aspecto tributário, estabelecendo ainda condições, por exemplo, para renúncia, o que não se tinha. Então, se vai haver isenção, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, entre outras características que são passíveis pela lei. Quanto à despesa pública, pode-se destacar também que a Lei 4.320 tem uma ênfase, uma preocupação sobre o processo de controle, né? Como nós vimos, os estágios, a adequação às categorias, às classificações, a realização efetiva do exercício financeiro, né? Percorrendo aí todos esses passos. A LRF já busca garantir aquele equilíbrio fiscal e evitar o chamado déficit orçamentário. Então, ela cria mecanismos que vão considerar a criação ou o aumento da despesa pública, exigindo sempre o que a gente chama de estimativa de impacto orçamentário, né? E uma adequação efetiva da LOA
sendo compatível, né, garantindo aí a sua compatibilidade com a LDO e com o PPA. Então, isso que a gente constrói é basicamente efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em relação à dívida pública e ao endividamento, são estabelecidos aí limites, que a gente vai ver também ainda nessa aula, e condições para as operações de crédito, fundamentalmente. A 4.320 ela fala pouco sobre essas duas linhas de raciocínio, né, a dívida e os limites, né, o limite de endividamento, como nós chamamos, porque talvez à época, né, como eu comentei para vocês, e o professor reforça isso, o endividamento brasileiro ele não tinha o volume que tem hoje. Então, quando houve essa promulgação no ano 2000, já se estava ali batendo quase 50%, né, do PIB, do Produto Interno Brasileiro. Em relação ainda à cidadania e transparência, a lei reforça, né, principalmente aí artigo 73A, com a cidadania participativa, prevendo que qualquer cidadão, né, qualquer partido político, associação, sindicato pode denunciar ao Tribunal de Contas ou ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento dessas prescrições, né, do que a lei fala que tem que ser executado. O artigo 48 também traz uma linha de raciocínio parecida, com mecanismos de transparência nessa gestão, né? Então, a prestação de contas, os pareceres, o relatório resumido de execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal, são ferramentas justamente para garantir essa chamada cidadania e transparência, né? Então, se a lei se propôs a delimitar esses campos, né, a dizer como o poder público poderia trazer o cidadão para próximo ali de si no desenvolvimento e execução deste orçamento, ele também traz ou complementa como ser transparente, né, com ferramentas, com técnicas, com mecanismos que garantem este resultado. É perfeito? Talvez não, mas sem dúvida alguma faz com que haja maior responsabilidade por parte dos gestores públicos. Ainda pelo artigo 48, a gente tem algum detalhamento ali sobre a transparência, né, falando sobre o incentivo durante os processos de elaboração e discussão do PPA, da LDO e dos orçamentos anuais, a liberação ao pleno conhecimento, segundo a lei, e acompanhamento da sociedade em tempo real, né? E aí daí surgiu o que a gente hoje conhece como o Portal da Transparência, que tem uma legislação própria, mas hoje a qualquer momento você pode ir acompanhar e monitorar, né? Dando ênfase principalmente aí à questão da despesa, né? A adoção de sistema integrado de administração financeira e controle atendendo um padrão mínimo estabelecido, né, de qualidade. Então são preocupações necessárias. E aí, basicamente, todos os entes eles vão disponibilizar suas informações e dados contábeis a partir do que a gente já viu. Então, as publicações elas são resultado daquilo que a gente conheceu de uma maneira mais prática, né? E vem justamente com essa base legal. Então, não é porque o gestor ele quer ser bonzinho, que ele quer simplesmente ser o melhor gestor. Ele está seguindo um parâmetro mínimo. E quando a gente tem um parâmetro mínimo de qualidade aqui, sem dúvida alguma, né? Alguns gestores se destacam, outros nem tanto, mas assim, no conceito técnico, né, da administração de recursos, é importante que a gente tenha, por lei, estabelecidos alguns critérios. E aí, no 49, a gente vai determinar, então, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a apresentação de contas, né? E isso justamente garante um processo de controle, principalmente pelo Poder Legislativo, quando cumpre o seu papel, que é esse acompanhamento. Então ele vê os projetos acontecendo, vê o recurso que foi disposto ali, vê a origem desse recurso, fiscaliza e faz o seu papel. Se isso na prática, né, acontece com total efetividade, com total eficácia, é uma conversa que nós podemos ter em um tempo separado aí, sem dúvida. Ainda existe também a prestação de contas por parte da União, com o Tesouro Nacional e as agências financeiras de fomento, né, principalmente BNDES, que a gente conhece bastante, especificando ali empréstimo, financiamento concedido, com recurso que é do orçamento público, né, da Seguridade Social também. Tá? Então, assim, a cidadania e a transparência são um ponto-chave, um ponto muito importante. E para o aspecto orçamentário, né, a execução orçamentária fundamentalmente, a gente pode dispor aí ou destacar, né, que em até 30 dias da publicação dos orçamentos, o Poder Executivo tem que apresentar a sua chamada programação financeira e também o seu cronograma de execução mensal dos desembolsos, né, ou dos pagamentos, em outros termos. Ele vai complementar ainda no parágrafo único, né, a aplicação dos recursos vinculados, dizendo assim: serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diferente daquele, né, em que ocorrer o ingresso.
Então, basicamente, ele está dizendo, olha, existem receitas vinculadas e essas receitas vinculadas, como a gente viu em aulas anteriores, elas precisam ser aplicadas exclusivamente ao objeto da sua vinculação. Então, é uma receita vinculada da educação, aplica-se com a execução, com a educação, melhor dizendo, para justamente garantir o efeito, né, dessa classificação. De forma, então, compatibilizando aí as receitas e as despesas nessa manutenção do equilíbrio fiscal, né? E verificado, então, ao final de cada bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento de metas do chamado resultado primário ou nominal, estabelecidas no próprio anexo de metas fiscais, né? Os poderes, o Ministério Público também vão promover por ato próprio, nos montantes ali necessários, nos 30 dias subsequentes, a chamada limitação de empenho e movimentação financeira, né? Conforme os critérios já definidos pela LDO. Essa limitação de empenho seria ali um processo de contingência, né? Um processo de segura um pouco porque a gente ultrapassou o limite, então agora a gente tem que economizar. É mais ou menos essa ideia. E aí a lei ela traz a forma de se executar isso, ressalvando ali os aspectos ou critérios que são fixados, né, pela LDO de cada município, de cada estado. Tá? Então, em resumo, essa limitação de empenho ela vai acontecer basicamente dessa forma, dando essa liberdade para que os próprios poderes verifiquem e falem, opa, a gente precisa segurar um pouquinho, porque talvez a receita não foi arrecadada da forma prevista, então a despesa também não pode acontecer dessa forma. Vamos segurar um pouco os gastos até que isso volte e fique normalizado ali a arrecadação de receitas, a ponto de que a gente possa, então, garantir a manutenção do equilíbrio fiscal, em outras palavras. Tá? É uma suspensão momentânea, né, até o reestabelecimento dessa receita prevista, afeta diretamente, então, o cumprimento das metas, né, do chamado resultado primário. Em resumo, o resultado primário nada mais é do que receitas primárias menos despesas primárias, né, que é uma outra classificação que a gente dá, mas via de regra as receitas primárias elas são associadas às receitas correntes, né, são as atividades que, as receitas, melhor dizendo, que o poder público tem por meio de atividades que não comprometam, que não gerem endividamento, né. Então, a gente classifica isso pela visão contábil geralmente como receita corrente. As receitas de capital, aquelas que geram um certo endividamento, elas acabam sendo classificadas como financeiras, tá? Então, receita primária é só uma outra nomenclatura, depois eu vou passar para vocês, me cobrem isso, os vídeos aí do orçamento, né, do canal do YouTube do Senado, que tem uma explicação bem didática, bem tranquila para entender esse tema, não é muito difícil. Aí tem o detalhe, né, que toda regra tem a sua exceção, que as obrigações constitucionais e legais do ente, né, do setor público, previstas então, ou seja, pela Constituição ou por legislação ali abrangente, elas podem passar desse critério de limitação de empenho. Tá? Então existem alguns tipos de despesa, né, que não vão ser objeto dessa limitação. E aí é um assunto um pouquinho mais complexo, né? Mas basicamente a gente pode destacar aí essas obrigações constitucionais que é para garantir, né? Porque senão, automaticamente o gestor ele atinge o limite, daí ele justifica então e corta lá o repasse constitucional que ele é obrigado a fazer, e aí automaticamente causa um efeito em cadeia, né? Então o que a lei está tentando falar assim, olha, o que já está previsto lá, né, que tem como obrigação que você precisa repassar, seja você União, repassar para o Estado, repassar para o município, você não vai poder limitar o empenho com base nessas despesas, você vai limitar o empenho com outras dentro do seu programa de governo. Essas você nem mexe, você nem altera, justamente para garantir essa manutenção da ordem, né? E aí, alguns exemplos aqui bem breve, né? Alimentação escolar, conforme a legislação vigente, benefícios do regime geral de previdência social, pagamento do benefício que a gente conhece como abono salarial, seguro-desemprego, despesas de pessoal e encargos, pagamento de sentença judicial, transferências constitucionais, né, ou legais aí por repartição da receita. Então, assim, existem situações que a própria legislação já prevê, e até para prevenir uma conduta, né, mais uma vez aí garantindo essa responsabilidade, né, para limitar a ideia ou a decisão do gestor em o que ele vai aplicar como limitação de empenho. Então, sobre a execução orçamentária ainda, a Lei de Responsabilidade Fiscal relembra, né, então, ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro de cada ano, né, então fevereiro, maio, setembro,
O Poder Executivo vai demonstrar e avaliar o cumprimento dessas metas, né, como a gente chama aí a cada quadrimestre, numa audiência pública, no caso, né, do governo federal, comissão mista de senadores e deputados, e casos equivalentes no aspecto legislativo no âmbito do Estado e também dos municípios. Dentro do prazo de 90 dias após o encerramento de cada semestre, o Banco Central tem a sua obrigação de apresentar ali numa reunião com o Congresso Nacional a avaliação do seu cumprimento de objetivos e metas da política monetária. Tá? E aí também, novamente, é um aspecto mais avançado, mas basicamente ele vai evidenciar esse impacto, o custo das suas operações e os resultados dos balanços. Finalmente, então, para que não se comprometa a programação financeira dos entes federativos, a lei demonstra um cuidado com o cumprimento no pagamento dos chamados precatórios, né? O seu cronograma de desembolso ao determinar que a execução financeira e orçamentária vai identificar os beneficiários de pagamentos de sentenças judiciais por meio de um sistema de contabilidade e administração financeira. Tá? Então, é apenas para limitar, né? É limitar a limitação, digamos assim, para determinar o que pode e o que não pode ser feito, caso ocorra essa necessidade, né, de limitação de empenho que eu comentei anteriormente para vocês. Falando agora, então, das despesas de pessoal, que é outro grande tópico, né, para a Lei de Responsabilidade Fiscal, despesa total com o pessoal é considerada o somatório dos gastos daquela entidade com os ativos, que é o pessoal que está trabalhando, os inativos, os pensionistas, né? Sejam eles de mandatos eletivos, cargos ou funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder. Tá? Então, qualquer espécie remuneratória. A gente conhece aí que a remuneração é composta por diversos itens, né, na iniciativa privada. Normalmente a gente só fala salário, mas existem vencimentos, vantagens, sejam elas fixas, variáveis, subsídio, provento, etc. Então a regra aqui se aplica dentro do contexto da administração pública, ok? Ficam de fora desse rol de despesas e não vão ser computadas para fins de cálculos aqui, além das parcelas de cunho indenizatório, né, as diárias e ajudas de custo, as seguintes despesas: indenização por demissão de servidores, relativas ao incentivo de demissão voluntária, que são alguns programas que o poder público pode executar, né, quando ele precisa reduzir o seu conjunto de pessoal, ou ainda, né, aquelas derivadas da aplicação. Essa eu fiz questão de trazer para vocês, que o professor citou no livro, e eu acho que talvez a grande maioria não conheça. Derivadas da aplicação do disposto no inciso 2, parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição Federal. Uma vez que a retribuição pecuniária, né, o pagamento, aqui tem direito os membros do Congresso Nacional, quando convocados para atuar na sessão legislativa extraordinária, vai ter cunho indenizatório. Vamos traduzir isso aqui em outros termos. O que trata o artigo 57 da Constituição? Ele no parágrafo 6º, inciso 2, mais especificamente, da possibilidade de uma convocação de uma sessão legislativa extraordinária desses membros do Congresso Nacional. Então, basicamente, o que aqui o professor tenta explicar é que, caso estes membros do Congresso Nacional sejam convocados para atuar numa sessão legislativa extraordinária, aquela sessão que eles trabalharam extraordinariamente, né, ou seja, a mais, vai ter um cunho indenizatório. Eles vão receber por isso. Tá? Por isso que ele está citando aqui esse exemplo em específico, né, utilizando aí o parâmetro da Constituição. Então, se você acha que os membros do Congresso Nacional não ganham o suficiente, não se preocupe, porque caso eles precisem ser convocados para atuar numa sessão extraordinária, eles vão ter direito a receber por aquilo que eles estão fazendo. Bom, seguindo o raciocínio, a despesa total com pessoal, os chamados limites globais em cada período de apuração e em cada ente da federação não vai poder exceder os percentuais da chamada receita corrente líquida. Fiquem tranquilos que daqui a pouco eu vou fazer um cálculo muito simples com vocês e a gente vai entender melhor essa mecânica, né? Mas o que a lei fala então? No caso da União, o limite com a despesa total com pessoal não pode ultrapassar 50%. Para estados e municípios, a gente tem 60%. Se esses limites específicos aí forem ultrapassados, o percentual excedente, ou seja, a mais, vai precisar ser eliminado nos próximos 2 quadrimestres, né? Então, nos próximos 8 meses. Pelo menos 1/3 tem que acontecer no primeiro quadrimestre. Tá? Essa redução ela tem que ser quase que imediata. Pensando, né, no poder público, 4 meses é um tempo relativamente de curto prazo. Tá? Então, enquanto ela não for alcançada, né, se ela não for alcançada nesse prazo estabelecido,
O ente ali que não está cumprindo isso, ele não vai poder receber transferência voluntária, não vai poder obter garantia direta ou indireta de outro ente, ou ainda contratar operações de crédito, ressalvadas aí aquelas que são destinadas ao refinanciamento da chamada dívida mobiliária. A gente vai falar um pouco mais da dívida também logo à frente, né? E ainda as próprias operações de crédito que visem essa redução das despesas com o pessoal, conforme o artigo 23. Então, ela institui um valor prévio, chamado de limite prudencial, no percentual de 95% dos montantes máximos previstos na lei, para quando ele for atingido, gerar esse efeito de cautela, né, de prevenção, de poder realmente mostrar ali, olha, você está quase extrapolando o limite que eu permito. Então vamos agora agir de maneira diferente. Veda-se então nesse momento ao poder ou órgão, né, que tiver no excesso, conceder vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração e etc. Então é basicamente assim, olha, você já está no limite de 95% do que eu falei que podia gastar, que era o limite total, né, o chamado limite global. Então, se você atingiu esses 95%, há uma grande chance de você chegar aos 100% aqui na regra do jogo. E aí, nesse momento, você vai querer dar vantagem, aumento ou reajuste para o seu conjunto de pessoal? Não dá, né? Então, vai criar mais um cargo, mais um emprego ou mais uma função? Também não é uma conduta que justifica. Tem que pensar justamente no oposto, economia. Alterar a estrutura de carreira, que vai automaticamente implicar, né, que implique diretamente no aumento da despesa. Então, dizer assim, olha, o servidor público técnico 1A nas classificações que geralmente se dá, agora ele vai começar ganhando, ele ganhava 2.000, agora ele vai começar ganhando 2.300. Aumenta a despesa. É uma lógica meio simples até de se entender, né? Então, prover cargo público, admitir ou contratar pessoal, ressalvada aí a reposição, né? Ou seja, é possível em caso de aposentadoria ou falecimento, porque daí há uma troca, né? Não há um aumento. Então, se alguém se aposentou, eu preciso de alguém para preencher aquela vaga, tudo bem. Então, aí está garantido. Agora, fazer a contratação de cargo público né, nessas circunstâncias de limite não dá certo. O caso de hora extra também, né? E aí a Constituição prevê lá algumas circunstâncias, que é o que eu comentei para vocês em relação ao Congresso Nacional. Tá? Então, as horas extras poderiam acontecer para os membros do Congresso Nacional, ressalvado aqui conforme é estabelecido, tá bom? Despesa com a Seguridade Social é outro grande tópico. E o que é a Seguridade Social? Ela é um conjunto de ações, né, do poder público e da própria sociedade, que são destinadas a assegurar os direitos que a gente tem em relação à saúde, à previdência e à assistência social. Isso é o chamado Orçamento de Seguridade Social. Então, a gente tem saúde, previdência e assistência social. Esses valores e benefícios que são pagos à população, né, principalmente aí em relação à saúde, à previdência e assistência, vão possuir uma fonte de custeio própria. Né? Para a Seguridade Social vai ser nos termos do artigo 95 da Constituição, que é financiada por toda a sociedade, né? De forma direta ou indireta, utilizando-se ali recursos que saem do orçamento público, né? Mas obviamente se estão no orçamento público, eles são financiados pela sociedade como um todo. Então, aí se diz, né, cita-se como contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma de lei. O imposto, né, ou melhor, a contribuição incidente sobre a folha de salário. Né, quem já está trabalhando com contabilidade sabe que a gente calcula algumas contribuições em relação à folha, demais rendimentos ali, a receita, o lucro. Então, a gente tem circunstâncias que, na visão da empresa, é observado ali apenas como um tributo, né, uma contribuição a ser paga, e aqui, na visão da administração pública, esse recolhimento se dá justamente para garantir a manutenção desse orçamento, chamado Orçamento de Seguridade Social. Aí a gente tem também, no caso do trabalhador, né, os outros segurados da Previdência Social, fora o pessoal do regime público que tem uma previdência em específico para eles. Vão ser adotadas as chamadas alíquotas progressivas, né? Então um exemplo muito simples da gente entender é o INSS, como nós chamamos, né, que vem no nosso olerite. Então, para aposentadoria e pensão, eu tenho lá um recolhimento mensal, que é feito de forma obrigatória por quem me dá o emprego, né? A empresa recolhe isso do colaborador, mas é o colaborador que acaba pagando, o trabalhador. Então, esse dinheiro está sendo usado para financiar o chamado Orçamento de Seguridade Social. E ainda tem sobre a receita de concursos de prognósticos, de importador de bens ou de serviços do exterior, ou a quem a lei equiparar. Tá? Então, são outras fontes pré-estabelecidas. Tá?
Conforme estabelece o artigo 24 na Lei de Responsabilidade Fiscal, nenhum benefício ou serviço relativo a essa chamada Seguridade Social vai ser criado, aumentado ou estendido sem uma indicação específica da fonte, tá? Nos termos lá do artigo da Constituição 195, atendidas as exigências, né, do artigo 17 da legislação. Tá, então essa ideia, numa visão geral, é mais ou menos para garantir, né, que se você vai criar um benefício social que vai ter, extrair recursos ali do orçamento, você vai precisar garantir então uma fonte em específico, ou seja, vai criar uma nova contribuição, né, ou redestinar alguma contribuição já existente. Ainda então, falando sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, o próximo grande tópico é a chamada dívida pública, né? E ela inicia um capítulo e tem um capítulo dedicado exclusivamente para isso, que é o chamado da dívida e do endividamento. E ela apresenta alguns conceitos iniciais que eu acho que é bacana a gente ver aqui. A dívida pública consolidada, ou chamada também de fundada, representa o quê? O montante total, apurado sem duplicidade, das chamadas obrigações financeiras daquele ente da federação. Elas são assumidas em virtude de lei, de contrato, convênio ou tratado e da realização também de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses, né? Os chamados empréstimos, financiamentos que o poder público realiza. E existe a dívida pública mobiliária. Ela é representada pelos títulos emitidos pela União, inclusive aí os do Banco Central, dos estados, né, e municípios também. Então, via de regra, esses são os grandes grupos que nós temos para classificar a dívida pública. A operação de crédito, como eu comentei para vocês, ele é um compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão, aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes aí da venda, né, a termo de bens e serviços, o próprio arrendamento mercantil, outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativo financeiro. A concessão de garantia, né, que é o compromisso de adimplência de certa obrigação financeira, né, de dever ali, de honrar certa obrigação financeira, ou contratual que seja. O refinanciamento da chamada dívida mobiliária, então é a emissão de títulos para o pagamento do principal acrescido da chamada atualização monetária. Então, para quitar a própria dívida, emite-se mais títulos, assume-se outra dívida e está se fazendo então um refinanciamento daquela dívida atual. E aí a ideia-chave da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a dívida pública é justamente de respeitar esse equilíbrio, né? O equilíbrio da relação financeira entre a criação e a constituição de uma dívida e a capacidade de pagamento dela, atendendo justamente o disposto pela Constituição. Ela proíbe que sejam realizadas operações de crédito, né, que excedam o montante das despesas de capital ressalvadas as autorizadas, melhor dizendo, mediante crédito suplementar ou especial com uma finalidade em específico que são aprovados lá pelo Poder Legislativo. Essa é a regra de ouro, né? Então, aqui, o que a gente tem que entender é estabelecer o montante previsto para as receitas de operações de crédito não vai ser superior ao das chamadas despesas de capital constantes no projeto da lei orçamentária. Então, eu preciso entender, basicamente assim, eu vou receber uma receita e eu tenho que considerar que com esta receita oriunda, ali, vinda de operação de crédito, eu vou ter que ter uma despesa, né, automaticamente. Em algum momento eu vou ter que pagar aquela conta. E vou pagar aquela conta acrescida de juros, acrescida, né, de um montante a mais que vai compensar a razão pela qual eu consegui aquele empréstimo, por exemplo. Então, dentro dessa característica, o respeito a essa circunstância precisa ser considerado. Tem por objetivo basicamente evitar o pagamento das despesas correntes, que a gente já falou sobre isso, com o uso de recursos dessa contratação de um novo endividamento. Então é aquilo que eu comentei para vocês. Eu estou lá com a minha folha de pagamento, R$10.000, e aí eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer dinheiro. O que eu faço? Eu vou para o banco, peço dinheiro, o banco vai me dar esses R$10.000 e eu quito a dívida agora. Paguei ali os 10.000 de folha, mas fiquei com os 10.000 do banco e ainda mais, sei lá, 5.000 de juros. E aí se eu fico fazendo isso de uma maneira recorrente, o que vai acontecer? Eu estou me endividando. E aí se eu estou me endividando, eu estou contribuindo com uma redução do patrimônio público, né? Eu como gestor nesse exemplo aqui.
E aí a regra de ouro é justamente essa. Eu não posso ficar utilizando, né, essas operações de crédito justamente para fazer a quitação ali de despesas correntes, tá? Então, a medida que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz é justamente observar e apresentar limites para a chamada dívida pública e também para as operações de crédito. Então, ela vai seguir uma metodologia, conforme a gente vai ver, e vai justamente limitar, né? Que vai falar assim, ó, isso aqui é o que você pode, daqui em diante não. Porque aí significa que não vai dar muito bom, então presta atenção. Ainda sobre a dívida pública, né, atendendo às previsões e às determinações, o que a gente precisa entender? Que a lei de responsabilidade fiscal, ela traz ali a explicação, ela traz a limitação, e apesar, né, da lei ter este nome, ela não traz os limites em específico. Tá? Isso é feito por meio de resolução, mais especificamente aí o Senado Federal tem algumas resoluções que vai trazer os números, né, para discussão. Então, as duas primeiras resoluções que a gente tem aqui, a 40 de 2001 e a 43 de 2001 também, com as respectivas atualizações, fixaram limites para o montante da dívida pública, né, e da mobiliária. E aí depois, né, nós tivemos as operações de crédito sendo fixadas pela resolução 43 logo em seguida ali. Então, basicamente, a gente tem essas duas primeiras resoluções são para apresentar, né? Em 2007 existe outra resolução, houveram algumas atualizações também, mas via de regra essas são as resoluções básicas que a gente utiliza para justamente medir. Por quê? Porque naquele processo, naquele ano de 2001, o que aconteceu foi determinar ali para os próximos 15 anos, que seria até o ano de 2016. Né? Então, essa regra. A ideia era que houvesse um tempo hábil para todos os poderes públicos se organizarem, ou seja, 15 anos, de 2001 até 2016, para que eles pudessem botar as contas em dia. Tá? Não foi uma coisa feita assim, olha, a partir de hoje o limite é esse e amanhã você já tem que se adequar. Não tem como. Né? Então, o que as resoluções fizeram foi trazer esses limites para uma forma aplicável, pensando neste longo prazo. Tá? Então, esses limites eles são determinados a partir de um percentual, né, incidente sobre o que a gente chama de receita corrente líquida, o RCL, de cada um dos entes da federação. Então, tem limite para a União, tem limite para o Estado, tem limite para o município, tá bom? Registra-se aqui ainda, nas palavras do professor, né, que na forma do artigo 3º, os limites que deverão ser atendidos, né, pelos entes até o ano de 2016 seriam o seguinte. E eu já vou falar o que acontece depois de 2016. Para os estados e Distrito Federal, 2 vezes a receita corrente líquida. Para municípios, 1,2 ou 1,2 vezes, né, ou 120% da receita corrente líquida. Após o referido prazo de adequação, né, as sanções seriam aplicadas. Então, é de 2016 para cá, essas sanções. Tá? Mas via de regra, né, e aí gera uma polêmica lá, que vocês devem se lembrar, eu comentei com vocês, da presidente Dilma Rousseff, que passou por este processo da discussão. Muitos defendiam que houve uma falha no cumprimento desses limites aqui, uma série de outras características que resultou naquele impeachment. Tá? Não estou falando que foi o que aconteceu, mas existe uma teoria, uma corrente que pensa dessa maneira, que é uma questão técnica. E aí outros defendem que esta prática era recorrente já e, portanto, não poderia ter sido tratado da forma que aconteceu. Enfim, né, todavia, a base da legislação é o que traz aí a discussão desses aspectos. Então, se vocês quiserem associar um pouco à realidade, basta voltar no tempo, ver lá as notícias, agora com esse outro olhar de quem já conhece um pouquinho da administração pública e da contabilidade aplicada ao setor público. Então, o que acontece depois de 2016? Muda? Não muda. Hoje a gente ainda aplica, porque não há uma nova resolução. Então, elas ainda estão vigentes, né, com as devidas atualizações, mas via de regra o que se usa como base é essa medida. Né? Para a dívida pública, então, a gente vai ter estados e Distrito Federal 2 vezes a receita corrente líquida. Municípios, 1,2 vezes a receita corrente líquida. Tá? A gente vai fazer um cálculo depois que vai mostrar um pouquinho desse exemplo na prática. E aí vocês me perguntam, e a União? Não tem. Né? A resolução esqueceu dessa parte, pelo visto, porque até hoje não há uma pré-determinação, não conseguiram entrar em um consenso, e aí automaticamente o Brasil continua como é o Brasil, né? Endividado, infelizmente, tentando aí, tira um pouco daqui, tira um pouco dali, nunca tem dinheiro, sempre tem uma dívida, enfim, né? E vai mantendo do jeito que dá. Ainda no artigo
Terceiro, então, os limites, né? Só reforçando aí, aqui é um resumo, incluindo a parte das operações de crédito, né? Esse limite ele é fixado em 60% no caso das operações de crédito. Então, 200% para os estados, incluindo o Distrito Federal, e 120% para os municípios, tá? É a mesma informação, só que explicada de uma forma diferente. Eu trouxe isso aqui porque às vezes vocês vão ler ou buscar alguma informação e vão ver alguém falando, é 200%. 200% nesse raciocínio significa 2 vezes a receita corrente líquida. Para os municípios, 120% significa 1,2, ok? O 1 sendo 100% e o 0,02, né, o 0,20 no caso, 2 aqui no exemplo que a gente está usando, seria os 20%. Beleza? Então vamos à ideia da receita corrente líquida, que é uma nomenclatura que aparece inúmeras vezes quando o assunto é lei de responsabilidade fiscal e às vezes quando a gente está começando a estudar esse assunto parece muito complexo. Então eu montei um exemplo para a gente poder fazer uma linha de raciocínio. Qual é a primeira coisa que eu tenho que saber? É como eu calculo. Então como é que eu acho a minha receita corrente líquida? De cima para baixo. Receita corrente total menos as deduções, que a gente já vai ver quais são, igual a receita corrente líquida. É um raciocínio muito similar ao que a gente aplica numa DRE, numa DVP, enfim, numa demonstração vertical. Então, eu vou partir de um princípio bruto, né, o total na expressão utilizada aqui, vou diminuir, vou fazer algumas deduções e vou achar o líquido. A lógica é essa. E aí, para calcular a receita corrente, eu preciso, ou total aqui neste caso, vamos chamar assim, eu preciso entender o seguinte conceito. O cálculo ele é feito com base no mês, no período que eu estou, né, considerando ali, e soma-se os últimos 11 meses. Então, por exemplo, eu estou em julho de 2021. Eu vou considerar, estou no final do mês, dia 31 de julho de 2021. Eu vou considerar o quê? Este mês de julho, mais os 11 meses anteriores. Então, como eu estou aqui na metade do ano, eu vou voltar até 2020. Né? Vou observar cada um desses anos. Para dar o exemplo, eu fiz o seguinte raciocínio. Olha, a receita tributária foi de R$ 2,00 no mês considerado. Vamos imaginar que estamos aqui em julho de 2021. Então, foi R$ 2,00 esse mês. E R$ 2,00 nos últimos 11 meses, em cada um destes meses. Então, 2 mais 11 vezes 2, que seriam os R$ 22,00, e a gente chega aos 24. Ok? Então eu posso dizer que a minha receita tributária, neste raciocínio, compondo ali a receita corrente total, foi de R$ 24,00. E aí a mesma lógica eu aplico, por exemplo, a receita patrimonial. Ela foi de um mês nesse que nós estamos considerando e sempre em todos os 11 meses anteriores. Então 1 mais 11 igual a 12. Se eu somo as duas receitas, a tributária e a patrimonial, eu chego a uma receita corrente total de 36. E aí lembra das nomenclaturas e classificações. Se é receita corrente total, quem são as receitas correntes? Então aí por isso que precisa dominar aquele assunto da classificação econômica. Receita corrente, receita de capital, receita tributária, receita patrimonial, elas são classificadas como? As duas são exemplos de receitas correntes. Posso ter receita de serviço, posso ter receita de contribuição, outras receitas, transferências correntes, todas elas são chamadas de receitas correntes e entrariam para esse cálculo. Aqui eu só usei essas duas como exemplo, tá? Mas obviamente o poder público vai considerar tudo que ele tem. E aí sempre lembrando desse critério, tá? O mês considerado o período base ali que nós estamos utilizando, né? Porque no caso da receita a gente aplica o conceito do caixa, né? Do período aqui em si, observando-se o caixa, né, o momento que eu estou, mais os 11 meses anteriores, tá bom? E aí calculei, cheguei ao conceito, ou à ideia de que a minha receita corrente total, né, somando as duas, foi de R$ 36,00. Beleza, vamos agora fazer então as deduções. São exemplos tradicionais aí as transferências constitucionais, as contribuições previdenciárias e a compensação entre regimes previdenciários. Vamos usar como base, como exemplo, a transferência constitucional. Eu coloquei ali FPE, FPM e Fundeb. O que é isso? FPE, Fundo de Participação dos Estados. FPM, Fundo de Participação dos Municípios. São transferências previstas pela Constituição, ou Fundeb também, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que vão ser previstas na Constituição e elas são diminuídas por quê? Porque a ideia seria mais ou menos o seguinte. Pensa que essa nossa receita tributária vista aqui é da União. A União ela tem por obrigação
dentro daqueles R$ 24, né, repassar uma parte aos municípios, aos estados, a quem for de direito, de acordo com o que a gente chama de FPE, o Fundo de Participação dos Estados. Então, ela tem uma obrigação constitucional de fazer essa transferência. E isso, do ponto de vista do cálculo que nós estamos querendo chegar, enquanto há uma receita, mas aquela receita ela não vai ficar no cofre da União, ela vai para o Estado, ela vai para o município. Ela tem uma finalidade em específica e ela é obrigatória. Então, existe a diminuição justamente por esse raciocínio, porque ela é uma receita, mas ela só vai passar pelo cofre público. Então, o Estado, por exemplo, se ele repassa um recurso de transferência constitucional prevista na Constituição do Estado para o município, ele vai seguir esse mesmo raciocínio. Então, ele vai ter que diminuir dessa receita corrente que ele teve, principalmente aí é muito mais comum no caso da tributária, né? Que a gente tem essas diminuições por causa desses convênios que são firmados, dos fundos e tudo mais. E aí tem também o caso de contribuições previdenciárias, né? Que aí a lógica seria mais ou menos o seguinte: no poder público, o servidor ele contribui, né, para a sua previdência. Então ele tem lá o desconto, assim como a gente na iniciativa privada vai ter o desconto do INSS. Só que no poder público é regime próprio de previdência, é separado. Mas ele tem o desconto. Na perspectiva, né, do cofre público, de uma prefeitura, de um estado, de um governo federal, isto vai ser arrecadado e vai ser tratado como uma receita. Porém, aquele dinheiro também já tem uma finalidade. Então, para fins de cálculo de receita corrente líquida, né, lembra lá a ideia, tem o bruto e tem o líquido. Eu vou ter que diminuir. Então, a contribuição que eu tirei, assim como pensa no salário quando a empresa está pagando. Ela paga lá R$ 1.000 e aí ela vai descontar de INSS R$ 5, vamos supor. Esses R$ 5 fica para ela? Não, ela só está descontando para poder repassar isso para o governo. Isso também acontece na iniciativa pública. Então, há um desconto, né, há uma diminuição daquele recurso, isso fica ali no cofre público, mas é visto, né, então, como uma dedução do ponto de vista da receita corrente líquida, porque não vai ficar ali, não vai ser gasto com outra coisa que não a finalidade em específico, que é a previdência. Tá? E a compensação entre regimes previdenciários segue mais ou menos esse raciocínio, é um pouquinho mais complexo, mas resumidamente é uma contribuição que é dada para o caso, por exemplo, de você ter um servidor que iniciou a carreira no Serviço Público Federal, passou alguns anos lá, contribuiu e tudo mais, mas vai se aposentar no município, pelo serviço do município. Houve lá, passou num outro concurso e tal. E aí há uma compensação entre esses regimes, precisa ser deduzido também. Tá? Então, vamos voltar ao raciocínio original e entender que deduções são diminuições. Se são diminuições, a gente tem que compreender que já estava lá dentro. E aí eu só vou tirar justamente para não ter esse aspecto de duplicidade e engano. A transferência constitucional que a gente usou de exemplo aqui foi de 50 centavos no mês e 50 centavos em cada um dos 11 meses passados, seguindo a mesma lógica. E aí eu vou ter R$ 6 ao todo. Então, 11 meses, 5,50, mais 50 centavos deste mês, totaliza 6, por isso eu fiz esse exemplo assim. Então, resumindo, se eu tinha uma receita corrente total de 36, desses 36, eu diminuo 6, conforme o modelo exemplificado aqui. Logo, qual é a minha receita corrente líquida? 30. O raciocínio por si só é esse. Desde que eu me lembre de fazer a consideração quanto aos últimos 11 meses, eu vou conseguir aplicar essa lógica para praticamente todos os exemplos. E aí, uma vez que eu cheguei a essa receita corrente líquida, né, por que eu tenho que fazer todo esse processo? Porque ela é a base de cálculo que a lei determina. Então, como é que eu falo assim, olha, o limite de despesa com pessoal é de 50%. Beleza, para a União, né, e 60% no caso do Estado e dos municípios. Mas o que significa isso? Eu vou olhar justamente a receita corrente líquida. Então, se eu achei que era 30, vamos imaginar que eu estou na União. O limite para a despesa com pessoal é de R$ 15, porque o limite é 50%. Se fosse um estado ou um município, seria R$ 18, que seriam 60% daquela receita corrente líquida. E aí vejam como simplifica o raciocínio. Uma vez que eu aprendo a encontrar a receita corrente líquida, eu consigo pré-determinar esses limites e fazer exercícios, enfim, trabalhar com essa base de cálculo. O mesmo vai acontecer com a dívida pública. Aí eu pego lá o que a lei diz, estados e Distrito Federal, 2 vezes a receita corrente líquida. Ou seja, se a minha receita corrente líquida aqui está em R$30, o meu limite, né, para a dívida pública vai ser considerado de R$60.
Se eu for um município, se eu estou administrando a conta de um município, vai ser 120%, ou 1,2. Né? E aí, R$30, 1,2 vai ser 36. Então eu acredito que assim a gente consegue entender um pouquinho melhor esses conceitos. Né? Eu sei que é relativamente complexo para quem está começando, mas é um estudo que pode ser aprofundado, tem muito material, tem muita coisa destacando e fazendo análises, principalmente com as publicações oficiais. Né? Então tem gente que faz um trabalho científico, por exemplo, para analisar as contas de um município. E aí vai usar esses critérios, vai detalhar melhor, vai exemplificar melhor. Tá? Eu só quis aqui não deixar uma coisa vazia e só teórica, né? Que a gente não está trabalhando especificamente com a dívida ou com os limites, mas fiz questão de deixar junto nesse raciocínio aqui. Bom, então para finalizar, deixei o link do RGF, onde vocês vão ver basicamente essa publicação, né, explicando, primeiro fazendo lá o cálculo da receita corrente, aí estabelecendo os limites e toda a destinação que a legislação apresenta, né, o limite da despesa, o limite com a própria dívida e tudo mais. É o exemplo da cidade, tá? Porque eu acredito que as informações são mais fáceis de assimilar, né? E aí você pode aplicar o mesmo raciocínio para a União, e se a gente procurar também é fácil de achar. Então, resumindo, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai trazer a responsabilização, essa é a palavra-chave, na gestão dos recursos públicos. Como que ela faz isso? Ela cria metas e traz ali a responsabilidade quanto ao cumprimento dessas metas, considerando prazos e técnicas a serem utilizadas. Ela traz sanções, né? Ou seja, o que acontece se eu não cumprir isso? E aí aqui a gente não falou de todas elas, a gente falou um pouquinho da limitação do empenho, da ideia, né, por detrás deste processo e das consequências que isso traz, né, não poder receber transferências e tudo mais. Mas via de regra existem sanções em específico, então tem a responsabilidade do crime contra a administração dos recursos públicos, tem a questão da probidade, né, administrativa e a improbidade administrativa que a gente ouve falar muito, a lei também comenta um pouco sobre isso, e aí finalizando, a fiscalização ela deve ocorrer por toda a sociedade, tá? Então eu não trouxe as sanções porque vocês viram que a aula já se estendeu um pouco, né? Mas se eu trouxesse todo o conteúdo aqui, ficaria um pouquinho maior ainda. Então toda a sociedade, nós todos precisamos participar desse processo. Elaboração, execução e também na ideia de prestação de contas. E aí talvez agora, numa visão geral, vocês possam compreender por que é tão difícil, né? Ou por que o cidadão comum, sem o conhecimento pelo menos da contabilidade, fica tão distante da execução orçamentária. Né? Por que existe todo este processo? Por uma questão de respeito ao que a legislação apresenta. Mas isso, ao mesmo tempo, faz com que haja um distanciamento. Então, aqui, para mim, é o ponto-chave. Quem que faz esse elo entre uma informação que utiliza técnicas e métricas de mensuração, como nós chamamos, e apresenta relatórios diante disso? É o contador. Né? Então, é o estudante, o professor, o envolvido com a ciência contábil. Então, para nós que estamos neste curso, eu acho que essas contas públicas elas precisam ser alvo de estudo, elas precisam ser alvo de debate e precisam ser cada vez mais estudadas justamente porque nós seremos o elo toda a vida, pelo menos esse é o meu entendimento, entre o que o orçamento apresenta, a sua execução e tudo mais, na linguagem contábil, e o que o cidadão, o que o gestor, o que o empresário precisa saber daquelas contas. Né? Porque às vezes o que um sabe, o outro não sabe. E nós, tecnicamente, sabemos como fazer e, obviamente, temos que aprender também a apresentar esses valores. Não que seja uma responsabilidade exclusivamente do contador ou da ciência contábil, mas ela, sem dúvida, é a maior ferramenta por detrás de todo esse processo. Tá? Então, vocês sabem o peso que possuem no ombro aí a partir de agora que estão com esse conhecimento adquirido. Então, essas são as considerações finais. Agradeço a paciência e a atenção de todos vocês até aqui. Espero nas próximas aulas aí continuar contribuindo com o conhecimento, tá bom? Qualquer dúvida, mandem aí uma mensagem, um e-mail, estou sempre à disposição para a gente bater um papo. Agradeço mais uma vez aí ao longo de todo esse semestre toda a dedicação que vocês tiveram. Obrigado e até a nossa próxima aula.